Tcharam! E foi assim que ficou a nossa máscara, depois de sequinha. Então ela ficou assim, ó, com uma consistência bem durinha. Isso cerca de 2 dias depois que a gente terminou, certo? Mas para ela se tornar de verdade uma máscara, a gente vai precisar fazer os recortes, né? Recortar aqui, fazer os olhos, a boca certinho e colocar um elástico, alguma coisa para segurar, né, essa máscara no nosso rosto, certo? Então agora eu vou fazer os recortes e daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como que ficou a nossa máscara. E a gente vai falar hoje um pouquinho de máscara neutra, combinado? Olá! Meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. E esta é a nossa 12ª aula. Quando a gente pensa em máscara neutra, logo a gente pensa num corpo neutro, né? Então a gente imagina que um ator, né, que está usando tanto a máscara neutra quanto está numa posição de corpo neutro, né, com os braços paralelos, pés paralelos, e com a coluna ereta, né, assim, ele está com o que a gente chama de corpo zerado. Se eu tenho um corpo zerado aqui, como num palco nu, né, com esse fundo preto, sem nenhuma outra informação, o que acontece? Qualquer tipo, mas qualquer micromovimento que esse ator fizer, eu vou prestar atenção no movimento, né? Então, esse tipo de exercício, ele é utilizado muito para a gente deixar os nossos trejeitos cotidianos de lado quando a gente está num treinamento para um personagem ou para um espetáculo, para que a gente abandone um pouco desse nosso corpo que a gente chama de corpo cotidiano, que é, por exemplo, essa minha movimentação de mãos, ou então a forma como eu usualmente ando na rua, ou com pressa, ou querendo chegar rápido em algum lugar, ou cansado. Eu vou zerar isso, porque eu vou precisar estar com a coluna reta, igual ele está aqui, né? Então, eu vou estar um corpo zerado. E a partir desse corpo zerado, qualquer micromovimento que ele fizer pode ser interpretado. Ou seja, eu abro espaço para a criação do ator e também abro espaço para a criação da plateia, por que não? Porque o ator pode, quando ele está nesse corpo zerado, ele pode estar pensando, nossa, ergui a minha mão com a intenção de mostrar que eu estou segurando algo. E aí você, na plateia, fala, nossa, que interessante esse balão que ele jogou para cima, enfim. Então abre espaço para isso. Então o ator, ele vai ter que pensar como o corpo dele pode comunicar, né? Se comunicar com a plateia através de signos que você, como plateia, entenda, né? Quem estiver na plateia entenda, signos comuns, né? De maneira que eu consiga compreender o que ele está querendo dizer, já que ele não vai ter o uso da voz, né? A máscara neutra só tem os olhos abertos, né? Uma outra coisa bem interessante quando a gente pensa com relação à máscara, né? E principalmente a máscara neutra, quando um ator ele está com a máscara, né? Eu enxergo apenas os olhos dele. Mas na verdade você está enxergando os meus olhos porque estou bem pertinho de você. Mas no teatro geralmente o ator não está tão próximo da plateia, né? Então é mais ou menos aqui como o boneco está. Então eu não consigo verificar para onde ele está olhando, né? Então quando eu penso em máscara, eu sei para onde esse personagem está direcionando o olhar por meio do nariz. É o nariz dessa máscara que vai me mostrar para onde que ela está olhando. Uma coisa bem interessante de se falar também é que quando um ator faz o uso da máscara, ele não simplesmente pega essa máscara e coloca no rosto.
ele faz um tipo de uma preparação, de um ritual para utilizar essa máscara, né? E algo que é muito importante também é que quando a gente faz o uso da máscara, a gente também, para neutralizar o nosso corpo, geralmente usa uma roupa preta. Por isso que às vezes você olha aquele seu colega que está fazendo teatro e fala: nossa, fulano está fazendo teatro e ele só anda de preto. Na verdade, é porque nos exercícios, nos ensaios, a gente usa geralmente a roupa toda preta para que a gente não tenha nenhum tipo de comunicação visual que não seja o nosso gesto e, e eventualmente, dependendo do tipo de máscara, também a nossa voz. Né? Então a ideia é que a gente tenha o corpo neutralizado, e para neutralizá-lo a gente usa a roupa preta. Outra coisa interessante também é que quando a gente vai fazer um trabalho bem focado com relação à máscara, é interessante que a gente prenda os cabelos. Porque por mais que pareça que não, o nosso cabelo também comunica algo, né? Então eu preciso prender o cabelo, né? Quase que para ficar como esse bonequinho assim, né? Eu prendo todo o cabelo antes de colocar a máscara, com a ideia que meu corpo fique assim, um corpo neutro, né? Então é muito interessante se estudar as máscaras por conta disso, porque é um universo, né? A gente pensar com relação a máscaras, as histórias das máscaras, as histórias, as dramaturgias envolvidas nas máscaras, é papo para muitos vídeos, né? Mas no nosso próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos falar sobre a meia máscara, né? Então, quais são as peculiaridades dessa meia máscara, né? Visto que se a gente pensar que é meia máscara, a gente vai poder fazer o uso da voz, né? Então, quais são os elementos específicos do uso da meia máscara e quais possibilidades de exercício a meia máscara nos proporciona? E não se esqueça que a Prefeitura de Jundiaí, através da hashtag Fique em Casa, oferece cursos gratuitos culturais para todas as idades. Fique de olho no site da Cultura ou então pelas nossas redes sociais. Sim, por enquanto, infelizmente, nós continuamos em casa, mas estamos aqui, juntinho de quem a gente ama e cuidando muito bem da nossa família. Mas em breve, muito em breve, nós nos veremos nas salas de ensaio. Combinado? Até lá!